Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? Momento feedback de hoje, né? Do jogo atrasado entre Cuiabá e Vitória, né? Os dois se enfrentaram no Mato Grosso e acaba de ser decretado o empate, né? O empate que sem dúvida nenhuma é muito ruim para os dois times. O Cuiabá segue sem fazer um gol apenas dentro da Série A em 2024. É verdade que pela primeira vez não leva gol, e o zagueiro Marlon, depois da entrevista, disse que isso já é uma evolução com relação ao time do Cuiabá. E a equipe do Vitória, né, soma mais um ponto, né, o seu segundo ponto, depois de 21 disputados. Então, um momento muito difícil que vive o Sport Clube Vitória, né, depois da derrota no último jogo em casa para o Atlético Goianiense, que também disputa um campeonato paralelo, né, que são os times que vão disputar a vaga talvez para uma Sul-Americana, mas dificilmente vão conseguir chegar na primeira fase da tabela, né, primeira página da tabela. E fato é que o Vitória fez um jogo muito moroso, né? O Carpini optou por começar o jogo com 3 volantes, né? A volta do Osvaldo, por um lado, Mateuzinho do outro e o Alejandro centralizado. A zaga voltou a ter o Camutanga e o Wagner Leonardo, e o Vitória, na verdade, sofreu pouco, né? Talvez tenha tido um lance no primeiro tempo, onde o próprio Wagner Leonardo dá o passe para o jogador do Cuiabá. E no segundo tempo, uma ou outra jogada, muito jogadas esporádicas, né? Mas na maioria parte do tempo foi uma defesa bem segura. O Lepo, para mim, foi talvez o destaque do jogo, né? Não teve nenhum grande destaque do Vitória. Um jogo muito parado, né? Muito poucas emoções, um jogo com pouca movimentação, muito truncado no meio campo. O Vitória, obviamente, né, dava sinais que queria jogar pelo empate, até pela escalação dos 3 volantes. O Lucas Esteves, né, que substituiu o PK suspenso, fez um jogo bom também, né, um jogo bastante equilibrado, mas eu acho que poderia ter arriscado um pouco mais, né, principalmente pelo lado direito do Cuiabá no primeiro tempo, porque a gente sabe que o Railan, né, que é um ex-atleta do Vitória, tem muita dificuldade na marcação, né, e o Vitória não soube aproveitar isso. Todas as vezes que o Osvaldo pegava na bola, por característica, obviamente, ele trazia para o meio, e o Vitória talvez tenha dado um chute com o Osvaldo, um com o Mateuzinho também de fora da área, e a grande chance do primeiro tempo caiu nos pés do Caio Vinícius, né, que teve a oportunidade de abrir o marcador. O Walter já estava batido no lance, ele acabou dando a chapa e ela acabou saindo pela lateral. Segundo tempo, o Vitória criou uma chance, né, uma tabela do Alejandro com o Mateuzinho. Alejandro que até, né, teve uma boa movimentação, conseguiu em alguns momentos segurar a bola lá na frente, mas o Vitória, assim, acho que poderia ter arriscado um pouco mais, né? O Carpini teve a oportunidade em algum momento, né, de arriscar e deixar o Mateuzinho, botar só 2 volantes e adiantar um pouco mais o Mateuzinho, mas ele optou nas substituições em manter o time, né, no mesmo esquema. Verdade, botou o Culebra pelo lado esquerdo, que agora é o Eric Castilho que virou Culebra. Até isso nós temos que aguentar nessa atual fase do Vitória. O Janderson também entrou com muita disposição, mas pouca coisa para ajudar no coletivo. O Jean Mota, a gente percebe, tanto ele e o Luiz Adriano, muito distante, né, daquilo que a gente quer como ritmo de jogo, dos jogadores entrar e tentarem de alguma forma ser mais participativo, arriscar um pouco mais, buscar mais jogo, e a gente sente, né, que parece que eles estão em outra rotação, né, fazem muito esforço para conseguir participar da partida, né, tanto o Jean Mota como o Luiz Adriano, e isso obviamente não fez com que o Vitória nas substituições melhorasse, né, o seu ritmo de jogo, ou desse ao torcedor uma condição de esperança, de mais esperança, né, porque a equipe do Cuiabá certamente deu muito espaço, né? É um time que a gente percebe. Eu confesso que pelo que eu vi hoje do Cuiabá, eu tenho absoluta certeza que é um time que
sério candidato ao descenso, né? Hoje eu tinha minhas dúvidas, tinha assistido pouco o Cuiabá, mas hoje, jogando diante do seu torcedor, o treinador que acaba de chegar, né? Tem alguns jogos no Cuiabá. Hoje eu tive a nítida impressão de que o Cuiabá dificilmente vai escapar esse ano do rebaixamento. Já o Vitória não, o Vitória tem um time um pouco mais qualificado, né? Mais experiente, mais acostumado, alguns jogadores, a esse tipo de situação. Mas o fato é que o Vitória no segundo tempo poderia ter arriscado um pouco mais. O Carpini optou por talvez ser mais cauteloso e sacramentar esse um ponto, né? É um ponto fora de casa? Ok, né? Mas eu acho que esse time específico do Cuiabá, nesse ano, né, diferente dos anos anteriores, vai tirar muito pouco ponto de times grandes ou de times de maior expressão, mesmo jogando lá no Mato Grosso, né? O Cuiabá é um time muito limitado, né? Um time que não tem esquema tático, não tem, é tudo uma coisa muito, sabe, muito bagunçada e poucos jogadores de qualidade, poucos jogadores que definem o jogo. O Pita talvez que é o cara mais perigoso, teve uma chance, é verdade, como eu falei, acho que foi o grande lance do Cuiabá no jogo, mas depois disso foi um time que aceitou e que deu ao Vitória a oportunidade do Vitória conseguir arriscar um pouco mais e conseguir 3 pontos. Para o Cuiabá, obviamente, que é um resultado pior que para o Vitória, pelo fato de jogar em casa, mas o fato é que o Vitória precisa, né? E acho que o Carpini está com essa preocupação de arriscar um pouco mais e contar principalmente com os jogadores que vêm no segundo tempo, que podem fazer a diferença e que hoje não teve, principalmente do meio para frente, talvez tirando um pouco o Leonaldi, mas Jean Mota, o Janderson, o Eric Castilho e o Luiz Adriano, numa rotação muito abaixo daquilo que a gente imagina ou daquilo que é necessário para tentar fazer um resultado diferente ou arriscar um pouco mais, no caso do Vitória hoje, que precisava muito do resultado positivo. Então, um pontinho, né? Agora enfrenta o Juventude lá em Caxias. O Juventude ganhou do Atlético Goianiense hoje, é um time dificílimo jogando em casa, mas o Vitória precisa aí recolher os cacos, né? Tirar proveito de alguma coisa que foi bom, talvez a volta do Camutanga e do Wagner Leonardo ser um pouco mais segura, né? De ter uma defesa um pouco mais sólida, para tentar lá em Caxias do Sul buscar mais pontos que vão se somando nessa difícil missão do Vitória em recuperar os pontos perdidos nesse início de campeonato da Série A. Tá certo, galera? Esse é o Momento Feed Black de hoje. Fiquem todos com Deus. Deixa o likezinho, comenta, ativa as notificações e compartilha com os amigos o vídeo. Não posso esquecer disso. E você não pode deixar o velho Black na mão. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.